Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um seminário. O seminário de hoje vai ser sobre Form Wizard. Para quem não sabe, Form Wizard é esse formulário aqui, que a gente tem etapas de cadastros, né? Etapas de formulários. Então, a gente vai trabalhar em cima desse formulário aqui. A gente vai colocar ele para funcionar dentro do script case. Bom, vamos vir para cá. O que eu posso falar para vocês, tá? O que a gente vai utilizar? Quais aplicações que a gente vai utilizar para desenvolver esse formulário Wizard? A gente vai utilizar um controle HTML livre. Para quem não sabe, o controle HTML livre é um controle, porém ele tem a funcionalidade de você colocar o HTML que você quiser lá dentro. Então, a gente vai utilizar esse controle HTML livre. E a gente vai utilizar também uma aplicação Blank para a gente poder fazer a inclusão dos dados desse formulário na nossa tabela. Então, são dois tipos de aplicações que a gente vai utilizar: o controle HTML e o Blank. Tá? Esse exemplo que a gente vai fazer hoje, a gente está fazendo para esse formulário Wizard, mas ele serve para outros tipos de formulários. Talvez vocês já tenham assistido aí no YouTube, no canal do Script Case, um vídeo sobre tela de login dentro desse controle HTML também. Então, assim, esse código que a gente vai colocar dentro do controle, a gente pode colocar qualquer outro código. Então, esse vídeo de hoje, ele é mais ou menos uma base para vídeos futuros, para códigos futuros que vocês queiram implementar dentro do Script Case de forma fácil. Essa funcionalidade que o Script Case deu para a gente do controle ter o HTML livre, ajuda muito nessa questão, porque se a gente fosse fazer isso daqui num Blank, a gente ia ter um pouquinho mais de trabalho para fazer as validações, enfim. No HTML do controle, a gente consegue trabalhar muito melhor com isso, tá? A gente vai trabalhar em cima disso daqui. Eu tô com o link do CodeOpen, do CodePen, na verdade, que é onde eu peguei esse formulário de exemplo. Então, aqui dentro ele tem um HTML, ele tem um CSS e ele tem um JavaScript. A gente precisa importar esses três códigos para dentro do script case. O maior problema do pessoal é geralmente saber aonde que eles vão colocar cada código, né? Então eu peço que vocês fiquem atentos, que vocês prestem bastante atenção aonde que a gente vai colocar cada código, quais são as modificações que a gente vai precisar fazer para que a gente consiga colocar esse formulário aqui dentro do script case, tá bom? Então vamos lá. Eu já deixei pronto no script case para a gente poupar tempo na hora do desenvolvimento. Então eu tenho aqui as duas aplicações controle e o Blank. Eu vou executar para vocês poderem ver como está funcionando. Eu obviamente modifiquei os campos, né? Então eu tenho aqui primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Já modifica do que a gente tem aqui, né? Então eu já modifiquei algumas coisas. O login, a senha, o confirmar senha. Depois a gente vai cair em nome, e-mail e telefone, ao invés de cair aqui em dados da rede social, né? A gente está caindo em nome, e-mail e telefone. E por último, os dados do endereço. Então, logradouro, complemento, bairro e a cidade. E o botãozinho de cadastrar. Se eu vier aqui no primeiro passo, eu vou já abrir o meu banco de dados para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver, se eu não me engano, é esse banco aqui. Eu tenho uma tabela de clientes que eu deixei criada para a gente poder também acelerar o processo. Essa tabela de clientes, no caso, vocês vão usar a tabela que vocês quiserem utilizar, tá? Vocês podem criar uma tabela com mais informações e acrescentar os campos lá. Vocês podem fazer para outros tipos de cadastros, não necessariamente para cadastro de cliente. Então, eu tenho aqui dentro os campos nome, CPF, telefone, e-mail, data de nascimento, o CEP, o endereço, o número, o complemento e outros. O login e a senha aqui no final. Então, eu vou me basear nessa tabela aqui para poder trabalhar. Eu tenho já um dado que eu deixei incluso aqui, de teste, e a gente vai inserir um outro dado agora, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar, por exemplo, o login Camila, vou colocar uma senha aqui. Vou colocar uma senha errada, só para vocês verem a validação que ele vai fazer, tá? Então, eu coloquei a senha e o confirmar senha, eu coloquei uma senha errada. Vou para o próximo, vou digitar aqui meu nome, meu e-mail e o telefone. Vou botar esse telefone aqui mesmo. Aqui no endereço vou botar Rua A, complemento 110, bairro Centro, cidade São Paulo. Beleza, e vou mandar cadastrar.
Olha que ele deu uma mensagem. As senhas não são iguais, confira. Ou seja, eu preciso voltar lá na parte do login e digitar uma senha certa. Aí eu vou para o próximo e vou vir aqui no endereço e vou deletar o endereço. Vou deixar ele vazio e vou tentar cadastrar de novo. Então ele fala, por favor, preencha o seu logradouro. Ou seja, ele está validando as senhas se são iguais ou não, e ele está validando os campos se eles estão preenchidos ou não. Agora, se eu preencher aqui, deixar certinho, mandar cadastrar, dados cadastrados com sucesso, e ele vai dar um refresh na tela e vai voltar para a parte inicial. Essa questão de voltar para a mesma tela fica a critério de vocês, tá? Se a gente vier aqui no banco e atualizar, ele já aparece aqui, ó, o nome Camila, telefone, o e-mail, o endereço, o número eu não coloquei lá na tela, então o complemento, bairro, a cidade, e aqui o login e a senha. A senha está aparecendo assim porque eu não fiz a tratativa nela, tá? Ele está inserindo normal, mas vocês podem fazer a tratativa também. Então, vamos lá para voltar aqui para o controle. Beleza, eu vou deixar isso daqui, porque é essa aplicação aqui que eu vou exportar para mandar para vocês, e vou criar uma nova para a gente poder fazer isso do zero para vocês entenderem, tá? Então, nova aplicação vai ser uma aplicação do tipo controle. Vou já marcar essa opção de definir manualmente o HTML e vou colocar aqui app webinar e vou mandar criar. Beleza, ele criou um HTML aqui para gente. O que eu preciso fazer? Eu vou precisar modificar esse HTML aqui para ele ficar igual esse HTML aqui. Aliás, eu vou precisar pegar esse HTML e jogar dentro do HTML do script case. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou puxar um pouquinho mais para baixo, vou voltar lá no script case e vou jogar ele aqui embaixo. Ó. O que a gente precisa fazer? Esse padrão aqui é o padrão de código do script case. A gente tem que se basear nele para poder montar o resto. Aqui o script case fala para a gente que ele tem um form. E aqui a gente também tem um form. Então eu preciso adaptar o meu form dentro do padrão do script case. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa variável aqui, que o script case coloca na tag form, e colocar aqui dentro. Então, esse foi o primeiro passo. Esses comentários aqui eu vou tirar só para a gente poupar espaço, tá? Porque não tem necessidade da gente ter esses comentários. Então, esse foi o primeiro que a gente tinha que modificar. Depois o script case fala que ele tem esse comentário aqui do SC form hidden. Então, eu preciso pegar esse comentário e jogar logo abaixo da tag form. Então, vou vir aqui, vou dar um enter e vou jogar aqui embaixo esse comentário. Esse outro comentário é para colocar o label nos campos. A gente não vai colocar label nos campos porque a gente vai trabalhar com placeholder. Então, esse daqui eu não preciso utilizar. E também ele não é obrigatório, tá? Depois ele fala para a gente que dentro dos inputs, a gente precisa também ter duas variáveis. A primeira variável é onde a gente vai definir o nome do campo. E a segunda variável é onde a gente vai passar a classe de CSS desse campo. Então, isso daqui, essa classe, a gente vai ter que colocar em todos os inputs que a gente tiver. Então, eu já vou passar aqui, ó, e vou colando em todos os inputs que eu tenho aqui. Opa, sim, esse aqui tá certo. É que ele tem um input aqui de botão, a gente tem que se atentar para não colocar. É só nos inputs type text que a gente tem que colocar. Deixa eu copiar aqui novamente, que eu colei errado. Beleza, então vamos adicionando aqui. E esses dois aqui a gente não precisa, porque são botões. Aqui embaixo a gente tem mais esse e esse. Esse daqui a gente vai tirar fora, porque a gente vai trabalhar em cima destes dados aqui. Então, esse dado aqui a gente vai tirar fora. Esse daqui seria para colocar o endereço, só que num campo text area. No caso, a gente não vai utilizar assim. Então, beleza. Aqui eu já adicionei a variável da classe. Agora a gente precisa pegar essa outra variável aqui, que é a variável do campo. Então, a gente vai ter que passar de novo em todos os campos. Então, vou vir aqui e vou colocar a variável do campo. Esse campo aqui, a gente vai chamar ele de login. Então, já vou mudar aqui as informações dele. Em vez de e-mail, vai ser login. E aqui também, dentro da variável, eu preciso trocar. Em vez de colocar myfield, eu vou colocar login. A mesma coisa eu vou fazer para todos os outros campos. Então, vou vir aqui, vou colar. Ao invés de ser login, vai ser o pass, que é a senha. Então, aqui já está certo, ó, pass e password. Na real é que a gente pode mudar e colocar senha.
Aqui a gente vai ter também, ao invés de ser o login, vai ser o CPES, que é o confirmar senha. E assim a gente vai fazendo em todos os outros campos. Então eu vou colar aqui e vou alterar agora. Nesse daqui a gente vai ter, deixa eu só confirmar aqui, o nome, o e-mail e o telefone. Então a gente vai ter o nome, o e-mail e o telefone. Opa. E aqui a gente precisa mudar também. O name vai ser nome, e-mail, telefone. Aqui a gente pode copiar, colar aqui do lado. Beleza, então essa parte aqui também foi. Agora a gente vai lá para a parte de baixo. Vamos colocar aqui também que tem mais campos. Então esse aqui vai ser o quê? Vai ser o logradouro, o complemento, o bairro e a cidade. Então esse primeiro aqui, o name, vai ser logradouro. E aí a gente já vai mudar aqui o placeholder. E vai mudar aqui também. Aqui vai ser o complemento. Depois a gente tem o bairro e a cidade. Aqui a gente vai ter que adicionar um campo a mais, porque a gente removeu o textiário. Então a gente vai adicionar mais um. Aqui é o bairro. E aí eu vou copiar esse bairro aqui e vou jogar ele para baixo. Porque a gente vai fazer dele a cidade agora. Pronto, já arrumamos aqui. Então os campos já estão prontos, que é o que ele fala aqui, né? Que a gente precisa dessas duas variáveis. Depois ele fala que no botão de submit a gente precisa ter essa variável aqui. Então eu vou lá no botão de submit, que vai ser o último botão, ou seja, o botão que está na última tela, e vou adicionar aqui no final a variável do submit. Beleza, feito isso, eu já segui o padrão do script case. Então eu posso remover esse formulário do script case para jogar o meu formulário aqui dentro. Então eu vou pegar isso aqui, vou recortar e vou jogar ali dentro. Agora a gente vai ter o nosso formulário ao invés de ser o formulário do script case. Beleza. Então isso aqui já está pronto. Agora a gente pode vir mudando aqui os nomes, né? Então vamos lá. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Eu vou utilizar isso daqui para a gente deixar igualzinho também, ó. Primeiro passo, segundo passo e o terceiro passo. Ok, esses títulos aqui são os títulos que vão ficar aqui em cima. Depois a gente vai ter esse título aqui de dentro, que é um título e um subtítulo, na verdade. Então a gente vai ter dados de acesso, aí a gente já cai aqui, ó, o título e o subtítulo. Então o título vai ser dados de acesso, depois a gente vai ter crie sua conta. Então eu vou deixar aqui também para ficar padrão. Depois nós temos dados pessoais, aí a gente cai aqui e esse subtítulo aqui. Beleza? E o último que a gente vai ter aqui é o endereço. Então vamos copiar o endereço e informe seu endereço. Ok? Deixa eu só voltar aqui que ele deu uma quebra. Beleza, então a gente já substituiu esses nomes aqui. Agora a gente vai trocar o nome dos botões, tá? Então esse botão aqui, que é o primeiro botão, a gente tem o next nele, a gente vai colocar o próximo. Então, ó, ele está com next, a gente vai trocar para próximo. Esse mesmo que tem o próximo, a gente vai colocar já nos outros também, ó. Então aqui tem o outro next.
Esse prévios, a gente vai colocar anterior. É claro que vocês podem colocar o texto que vocês quiserem, tá? Eu estou seguindo esse padrão aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente tem aqui e a gente tem aqui também, ó. Esse submit seria esse botão aqui, ó, next e o submit. Seria esse submit aqui. Então, a gente vai mudar ele também e vai chamar ele de cadastrar. Beleza. Vou dar só um Ctrl C aqui para eu poder salvar e garantir que o código vai ficar ali. Ó, tá salvo. Ok. A princípio, essa parte aqui do HTML a gente conseguiu já dar uma ajeitada nela, tá? Que era o mais importante. Então, essa parte do HTML aqui, por enquanto, tá ok. Agora a gente vai voltar lá no CodePen e a gente tem a parte do CSS. Então, eu vou copiar esse CSS aqui, vou voltar no script case, vou vir nessa abinha aqui, ó, CSS, e vou colar aqui dentro. Feito isso, vou salvar o código também e o CSS está ok. Agora a gente precisa do JavaScript para poder fazer funcionar, né? Vamos até checar, a gente precisa fazer uma outra questão aqui antes, ó. Eu vou clicar em criar campos, porque eu já preenchi todos os campos, então eu vou clicar em criar campos, e ele vai trazer para mim todos os campos que a gente tem dentro aqui do nosso formulário. Eu vou simplesmente clicar em salvar. Agora ele criou para a gente todos os campos aqui, eu vou clicar em checar, aí o script case vai checar esse nosso código para ver se está tudo certo. Então, ó, ele vai falando que todas as tags que são obrigatórias a gente está utilizando, ou seja, nosso código está 100%, a gente pode continuar. Se eu clicar aqui em pré-visualização, ó, ele já mostra para a gente o formulário montadinho. Então, ele já está montado. Ele só não vai funcionar o próximo porque a gente ainda está sem o JavaScript lá dentro. Mas a gente pode vir aqui já, ó, e executar para a gente ver que ele está mostrando. Notem até que mudou o nome da aplicação, ó, tá vendo? App Webinar, então é a aplicação que a gente está trabalhando, tá? Ele só não está funcionando isso aqui, ó, porque a gente está sem o JavaScript. Agora a gente vai começar a trabalhar em cima do JavaScript. Então vamos lá. Para a gente trabalhar em cima do JavaScript, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai vir aqui na aplicação de controle, no HTML, e vai puxar esse JavaScript aqui, ó, lá para baixo da aplicação. Então eu vou limpar aqui e vou lá depois do form e vou jogar ele aqui. Beleza? Por quê? Porque a gente vai colocar outros JavaScripts acima dele, porque esse JavaScript aqui vai depender de outros, então ele vai ficar por último, por isso que a gente está colocando ele lá para baixo. Vou salvar, vou voltar lá no CodePen e vou vir aqui, ó. Quando a gente está dentro do CodePen, se a gente clicar aqui nessa engrenagem, a gente vai saber quais links estão sendo utilizados nesse código de exemplo. Então aqui eu sei que eu tenho dois links sendo utilizados. O link do jQuery, versão 2.1.3, e o link do jQuery Async, que provavelmente é alguma biblioteca que precisa para funcionar essa transição de uma tela para outra. Então a gente precisa incluir esses dois links lá dentro. Eu vou aproveitar o CDN para ser mais rápido, mas se vocês quiserem, vocês podem procurar o jQuery na internet e o jQuery Async para vocês poderem baixar a biblioteca e utilizar, tá? Para a gente ganhar tempo, a gente vai utilizar o próprio CDN. Então, vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou copiar isso aqui e vou replicar duas vezes aqui em cima, ó. Uma, duas. Por quê? Porque a gente vai importar dois links, então eu preciso replicar duas vezes. Agora eu vou voltar lá no CodePen e vou copiar o primeiro link. Vou voltar no script case e vou substituir aqui, ó, onde tem src, a gente vai trocar pelo primeiro link, que é o do jQuery. Voltando lá, a gente vai copiar agora o segundo link, vai no script case e vai trocar o segundo link. Beleza, feito isso, a gente vai salvar. E agora que a gente já importou os dois links, a gente vai vir aqui e vai copiar o JavaScript. Copiei, vou lá no JavaScript, na abinha, vou limpar isso aqui do script case e vou jogar o meu JavaScript aqui dentro. Ok, joguei o meu JavaScript aqui dentro, vou salvar. Agora a gente vai fazer algumas alterações nesse JavaScript aqui, para ele funcionar belezinha dentro do script case para a gente, tá? A primeira alteração que eu vou fazer é jogar isso daqui dentro de uma função chamada document.readyFunction, e aqui dentro a gente vai jogar esse código. Então eu vou pegar ele todo e vou jogar ele aqui dentro. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que esse código seja executado ou carregado ao início da página. Então, quando a página estiver sendo lida, eu quero trazer esse código junto com ela.
por isso que eu preciso jogar ele aqui dentro, tá bom? Vou salvar. Beleza. Isso daqui já vai fazer o nosso formulário fazer a transição de uma tela para outra. Então, executei de novo. Opa, não fez. Deixa eu dar um F5, pera. Ctrl F5. Pronto, ó. Às vezes fica salvo em cache. Beleza, então ele já fez, ó, o formulário de uma tela para outra. Então ele vai até o final. No final, se eu clicar em cadastrar, ele não vai fazer nada, porque a gente ainda não tem nada para fazer nele. A gente não colocou nenhuma ação. Então aqui no final, a gente vai ter o seguinte. Essa função aqui, ó, .submit, .click function. O que é esse .submit aqui? É a classe do botão que vai submitar o formulário. É essa classe aqui, ó, deste botão cadastrar. Então a gente vai colocar uma ação dentro daquele código ali. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, um alert, vou colocar aqui um alert oi e vou mandar executar de novo. Deixa só eu dar um Ctrl F5 para ele limpar. E vou para o próximo e cadastrar. Ó, ele não pegou de novo, acho que foi por causa do cache. Ctrl F5. Próximo. Ó, agora ele pegou. Tá? Então é dentro daquela função ali que a gente vai fazer essa validação do cadastrar, ok? Eu vou pegar o código do JavaScript e vou jogar ele dentro do meu Visual Studio para eu poder trabalhar dentro dele, para ficar mais fácil de entender. Ó, new file, vou criar aqui um novo arquivo e vou dizer que ele é um JavaScript. Só para ele dar uma formatadinha na cor, beleza? Vou puxar ele para cá um pouco. Aliás, vou expandir tudo. Aqui dentro agora a gente vai trabalhar dentro dessa função aqui, como eu já tinha dito. Porém, aqui ele veio sem a parte do document ready. Deixa eu copiar de novo e colocar ele aqui. Aí, agora ele veio certinho. A gente vai trabalhar aqui. Deixa eu só abrir a minha colinha aqui do lado para eu poder poupar tempo também. Beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Quando a gente clicar nesse botão, a gente vai ter que dar um stop no formulário. O que quer dizer um stop? A gente não vai passar a validação do formulário para frente. Por quê? Porque a gente precisa que o formulário fique travado enquanto a gente está validando os outros campos. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui dentro uma variável chamada event, e aqui dentro eu vou colocar o seguinte, event.prevent_default. Isso daqui vai fazer com que o nosso formulário fique travado enquanto a gente não disser para ele que está tudo ok. Beleza? Isso aqui é importante. Precisa disso aqui que eu esqueci, do abre e fecha parênteses. Depois disso aqui, a gente precisa fazer o quê? Eu tenho que passar nesses meus campos aqui e verificar se eles estão preenchidos. Então, eu tenho que passar por todos eles para verificar se eles estão preenchidos, para poder dar uma mensagem na tela para o usuário. Para fazer isso, eu já tenho um código pronto também, mas eu vou fazer um para vocês poderem ver e depois eu copio os outros. Então, eu vou fazer o quê? Vou inspecionar o elemento aqui, só para vocês verem que o campo ele tem um name. Então, vou pegar o login de exemplo e ele tem aqui, ó, name login. Todos os campos eles vão ter um name. E esse name, ele é único, por isso que a gente vai trabalhar em cima do name. Ele é que nem o ID, ele é uma chave única do campo. E a gente vai trabalhar em cima dele. Poderia trabalhar em cima do ID? Poderia pegar o ID também e trabalhar em cima dele. Vai funcionar da mesma forma. Mas como eu já tenho o código pronto para o name, eu vou utilizar o name. Como que eu vou utilizar esse name aqui para poder saber se esse campo aqui está vazio ou não? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, primeira coisa, if. Como que eu vou pegar o valor do meu campo? Então, eu vou fazer o seguinte, dólar, abre e fecha aspas duplas, input. Então, eu vou acessar o meu input que tiver o name login. E eu vou pegar o quê? O ponto val. Ponto val é o valor. Então, eu quero saber se isso daqui, se eu vier aqui dentro do console e jogar ele aqui, ó, ele vai trazer para a gente que está vazio. Se eu colocar qualquer informação, seta para cima e executar de novo, ele vai trazer aquela informação. Então, eu quero saber se isso daqui está vazio ou está preenchido. Por isso que a gente vai usar dessa forma. Então, se esse meu valor aqui que retornar
for exatamente igual a vazio, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar uma mensagem na tela, um alert. Por favor, vou botar preencha o seu login. Tá? Então, essa daqui é uma validação de todas as outras que a gente vai ter que fazer. Isso aqui é só um exemplo. A gente vai já testar ele para vocês poderem ver. Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou lá no script case e vou substituir. Vou executar de novo. Vou dar um Ctrl F5 e vou direto lá para o final. Mandar cadastrar. Ó. Ele mostrou a mensagem, por favor, preencha o seu login. Ou seja, o primeiro campo já está validado. Agora a gente vai validar os outros. Como que a gente vai validar os outros? Da mesma forma. Então eu vou copiar o código que eu tenho aqui do lado e vou colocar aqui, ó. Vou substituir e ele vai ficar dessa forma aqui. Então o que que ele está fazendo aqui? Ele está passando no login a mesma coisa que a gente já tinha feito. Ele está passando no login e está verificando se é igual a vazio. Se for igual a vazio, por favor, preencha seu login. Aí ele vai passar na senha, é o CIF. Se a senha for igual a vazio, por favor, preencha a sua senha. Aqui a gente tem o LCIF diferente. Aliás, aqui não. Aqui a gente vai perguntar, vai verificar se o confirmar senha está vazio. Se o confirmar senha está vazio, mostra um alerta também que ele tem que preencher. Aí aqui sim, aqui a gente tem um LCIF diferente. O que a gente valida aqui? Se a senha for diferente do validar senha, do confirmar senha, ele vai falar que as senhas não são iguais, ou seja, o usuário tem que conferir. E o resto é todo igual, o nome, o e-mail, o telefone, o logradouro, o complemento, o bairro e a cidade. Depois, ele vai cair num else, ou seja, se tudo isso daqui, todos esses ifs e else ifs que passarem, se eles não derem nada, se eles não travarem, a gente vai cair no else. O else quer dizer que deu tudo certo, ou seja, a gente pode submeter o formulário. Então, vou colocar aqui uma mensagem só, ok. Vamos só colocar um ok para a gente poder testar. Deixa eu dar uma identada aqui, para ele ficar mais bonitinho. Tá, beleza. Então, esse código aqui a gente vai de novo copiar ele. Vamos copiar todo de uma vez, para ficar mais fácil também de entender. Voltar no script case. Opa, o script case deu uma travadinha. Ah, tá, é por causa daqui, ó. Beleza, vai voltar já. Voltou aqui. Vou substituir aqui. Vamos salvar e executar essa aplicação de novo para a gente poder ver. Vou dar um Ctrl F5. Próximo, próximo e cadastrar. Ó, preenche o seu login. Se eu voltar lá no início e preencher o login, eu vou chegar lá no final, preenche a sua senha. Beleza. Isso aqui ele vai fazer no final, tá? Desse jeito que eu estou fazendo aqui, ele vai fazer a validação no final. Ah, mas Camila, eu quero fazer a validação lá no início. Tem como eu fazer a validação nesse próximo aqui? Tem. Você vai ter que pegar, botar um ID nesse botão, que ele não tem um ID, então você vai ter que botar um ID nesse botão e fazer uma validação no clique desse botão aqui. Aí no clique dele você vai verificar se um desses três campos está vazio e se tiver vazio algum desses campos, você vai mostrar as mensagens também. Se não tiver vazio, bola para frente, ele vai executar normal. A mesma coisa em todos os outros, tá? A gente está fazendo a validação no final para ficar mais rápido, para a gente poupar tempo também. Mas a forma de validar vai ser praticamente a mesma. Você vai dar o clique, em vez de dar o clique no botão de Submit, você vai criar um ID para os botões anteriores para validar eles. Beleza? Então aqui ele está validando já essa questão dos campos vazios. Se os campos não forem vazios, então vamos lá, eu vou preencher aqui todos os campos. Ó. Vou botar a senha que tem que coincidir. E agora a gente vai preencher os outros. Então vai para frente e vamos cadastrar. Ó, ele deu ok, ou seja, ele passou. Se eu vier aqui e limpar a cidade, mandar cadastrar, preencha a sua cidade. Inclusive eu coloquei errado ali, eu vi agora. Preencha a sua cidade. Beleza. Então aqui a gente já teve essa validação. Agora, quando der tudo certo, ou seja, quando estiver tudo ok, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar os dados que o usuário digitou e vai incluir no banco de dados. Então, a gente vai cair nesse else aqui. Agora a gente vai trabalhar em cima do else. Como que eu vou fazer essa questão de inserir no banco de dados?
Bom, para eu inserir no banco de dados e ficar mais fácil de manusear isso daqui, eu vou criar um blank, que foi o que eu falei para vocês no início do vídeo. A gente vai criar um blank para a gente poder inserir no banco de dados. Então, nova aplicação, vou aqui em blank e vou chamar de app webinar underline Ajax. Por que Ajax? Porque a gente vai fazer uma requisição Ajax para poder incluir no banco de dados. Tá? Então, eu vou colocar esse nome, criar. Beleza, aqui dentro a gente vai fazer essa validação. Então, de cara, eu já vou gerar essa aplicação para eu poder utilizar ela já no meu código ali. Então, já gerei, agora eu vou pegar o nome dela e vou utilizar ela. Então, vou voltar para cá e vou deixar aqui embaixo já ó, o nome dela comentadinho para a gente usar. Vamos lá. Como que eu vou fazer o Ajax para poder inserir no banco de dados? Então, a gente vai utilizar o jQuery, .ajax, ponto e vírgula. Essa é a chamada do Ajax do jQuery, tá? Sempre vai ser assim, $.ajax, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Dentro do parênteses, nós vamos passar parâmetros. Para passar parâmetros, eu tenho que abrir e fechar chaves. E aí, aqui dentro, vão todos os parâmetros do nosso Ajax. Então, o primeiro parâmetro que eu preciso passar para ele é a minha URL. Na verdade, não tem um padrão, uma ordem de parâmetros, tá? Eu utilizo dessa forma que vocês podem adicionar na ordem que vocês quiserem. URL é o quê? É o URL da aplicação que eu quero fazer a chamada para fazer a requisição Ajax. Então, qual que é a minha URL aqui no momento? Barra, o nome da minha aplicação, barra, o nome da minha aplicação de novo, .php. Barra para voltar na pasta raiz, acesso à pasta da minha aplicação, depois acesso à minha aplicação.php. Primeiro parâmetro, ok. O segundo parâmetro é o tipo de dado que eu vou passar para lá. Então, se eu vou passar um post, um get, um JSON, enfim. Então, é um type. Esse type vai ser um post. Nós vamos passar um post para dentro da requisição Ajax. O terceiro é o data. O data é a questão dos parâmetros. Parâmetros do formulário. Quais são os dados do formulário que a gente vai passar lá para dentro para utilizar? Nesse quesito aqui, a gente tem uma coisa boa do jQuery, que é o Serialize. O Serialize ele pega todos os campos do formulário e monta num conteúdo, numa linha para a gente, numa string, para a gente, todo esse conteúdo para a gente poder utilizar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu sei que o meu formulário ele tem um ID. Ó, a gente vê que ele tem esse ID aqui. Ó. Então, se eu pegar pelo ID, eu consigo buscar todos os inputs por esse ID. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Cifrão, abre e fecha parênteses, aspas duplas, jogo da velha porque eu estou buscando o ID, e vou chamar aqui a função serialize do jQuery. Ele vai retornar para a gente todas as informações dos campos que a gente tem dentro do formulário. Então, esse data vai receber tudo que a gente tem no formulário. Esse foi o terceiro parâmetro. O quarto parâmetro que a gente vai passar é o data type. O data type nada mais é do que o tipo de retorno que a gente vai ter da nossa blank. Então, eu estou passando para a blank um post, mas eu quero que a blank me retorne um JSON. Por que um JSON? Porque o JSON eu consigo organizar as informações que eu quero receber. Mais para frente vocês vão entender. Pronto, o data type a gente já tem. E o último parâmetro que a gente vai utilizar é o success. O success ele vai retornar para a gente o resultado do nosso sucesso. Ou seja, se executar tudo certinho, ele vai retornar para a gente aqui dentro o que ele executar. E aqui dentro do function, a gente pode criar uma variável para a gente receber tudo que vier do success, tá? Beleza. Então, a gente já tem aqui a parte do success, o data type, os dados que a gente vai passar para dentro do blank, o tipo e a URL. Beleza. Dentro desse success aqui, a gente vai ter o retorno. Então, eu vou colocar o seguinte, console.log response. Por que response? Porque dentro dessa variável a gente vai ter o retorno do success. Então, vamos deixar desse jeito aqui por enquanto. Eu vou apagar isso aqui, vou copiar todo esse código, vou lá no meu script case e vou substituir o que a gente tem lá. Então, Ctrl A, Ctrl V, e ó, ele substituiu aqui, beleza? Vou salvar. Ok, e vamos executar de novo. Ele executou. Antes da gente testar, eu vou vir aqui no meu Blank, vou colocar aqui um
oi, echo, oi, só para eu ver se ele vai funcionar ou não, tá? Então, vou gerar aqui o blank. Blank gerado, a gente vem para cá, um Ctrl F5. Vou vir aqui no meu console, vou limpar, já vou deixar ele ok. E vamos lá, vou colocar aqui um nomezinho. Beleza, vou mandar cadastrar. Aliás, vou vir aqui em Networking, vou fechar e vou deixar aqui, ó, na opção All. E vou mandar cadastrar. Ó, ele já fez a minha requisição Ajax, tá aqui, ó, aplicação, app webinar, underline Ajax. Quando eu clico nela, olha, dentro do response tá aqui o meu oi. Ou seja, a minha requisição Ajax, ela foi lá na Blank, pegou o que tinha dentro da Blank e trouxe para mim no meu console log, que foi o que eu mandei fazer aqui dentro do nosso JavaScript. Então ele retornou para a gente. Chegamos até aqui, agora a gente vai para dentro do Blank. Dentro do Blank, a gente precisa fazer inserir no banco de dados. Como que a gente vai fazer inserir no banco de dados? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é habilitar a questão dos erros dentro do script case. Então, eu vou fazer assim, em vez de digitar, eu vou copiar e colar, porque depois vocês vão ter esse código também. Essas duas linhas de comando aqui, elas vão habilitar os erros, porque a gente vai utilizar o try catch. Então, a gente vai habilitar essas duas linhas aqui para a gente obter o erro. Tá? Depois, a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer um if para saber se o meu post está vindo preenchido ou não. Então, eu vou utilizar a função isEt na minha variável post. Porque se o meu Ajax retornar algum dado do formulário, o post vai estar preenchido e vai existir. Então, ele vai cair aqui dentro. Senão, ele vai cair fora. Ou seja, se ele cair fora, é porque ele não tem nada. Se ele não tiver nada, ou se der algum erro, a gente vai já retornar de cara uma outra informação, que vai ser um erro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um echo. Como eu falei que eu preciso receber lá no meu Ajax um JSON, que eu vou ter um retorno em JSON, eu vou ter que retornar aqui um JSON encode. Por que eu estou retornando um JSON encode? Porque aqui dentro eu vou montar um array. Para ficar fácil de vocês entenderem, eu posso fazer isso aqui, ó, criar uma variável chamada retorno e passar um array dentro dela. E depois pegar essa variável retorno e dar um JSON encode nela. Vai ficar da mesma forma, tá? A gente só está usando mais linhas de código. Beleza, aqui dentro desse array eu preciso passar um parâmetro de erro. Então eu vou trabalhar com o status. Se o meu status for igual a 404, é porque deu erro. Então a gente vai cair aqui nesse else e deu erro. Aí ele vai montar um array com esse status, 404, e vai retornar um JSON encode desse array. Agora a gente pode trabalhar aqui dentro certinho. Então, se o meu post existir, eu vou cair num try. Se não, eu vou cair num catch. Vamos só organizar aqui. Esse catch, ele vai ter um exception. Isso aqui é padrão do PHP, tá? Isso aqui provavelmente vocês devem saber. E se vocês não souberem também, eu aconselho que vocês deem uma pesquisada no Google para vocês entenderem como que funciona. O try é quando dá tudo certo no código. Quando tem algum erro no código, ele cai aqui no catch, que é o exception. Beleza. Dentro desse try, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um outro array chamado dados. Dentro desse array aqui, a gente vai passar todos os dados que a gente vai inserir no banco de dados. Para ganhar tempo, eu já deixei pronto aqui também. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Vou pegar essa variável dados e vou colocar ela aqui. O que eu fiz? Eu coloquei as posições do array, recebendo o quê? SQL injection. Por que eu estou utilizando SQL injection? Porque isso aqui é um formulário. Então, o usuário pode vir aqui, pode digitar o que ele quiser. Se eu utilizar a macro SQL injection, eu estou protegendo o meu sistema de coisas que ele pode digitar que possam querer prejudicar o sistema. Por isso que eu estou utilizando essa macro aqui. E aí eu estou passando post login. Eu vou fazer o seguinte, só para vocês poderem ver. Aqui dentro do if eu vou colocar um echo pré, só para vocês entenderem como que eu estou preenchendo isso, tá? E vou dar um print r nessa variável post. E aqui para baixo eu vou dar um break. Aliás, um break não, vou dar um exit para ele não continuar. Vou gerar isso aqui de novo. Como eu estou gerando só o blank, eu não preciso dar um refresh na tela. Eu posso só clicar em cadastrar de novo. E ele vai executar novamente, ó, do jeito que eu pedi lá.
Então, eu dei um print R naquela minha variável post. Aquela minha variável post, que a gente deu o print R, ela é um array. Então, ela retorna para a gente todas essas informações aqui. Dentro dessas informações, a gente tem os campos, ó. O login, a senha, a confirmação da senha, o nome, o e-mail, enfim. Para eu acessar isso daqui, eu tenho que fazer o quê? Post na posição login, post na posição pass, post na posição nome. E por aí vai, tá? Então, bem tranquilo. E depois eu só estou jogando esse resultado aqui dentro da macro SQL Injection. E estou fazendo isso para todos os campos. Beleza? Então aqui é tranquilo, não tem mistério nenhum. Preenchi aqui a variável, o meu array, com os dados que eu preciso. Uma coisa interessante que vocês podem fazer para poupar tempo é colocar a chave do array com os mesmos nomes que a gente tem no banco de dados. Então, ó, se eu vier aqui e olhar dentro da minha tabela clientes, eu tenho o nome, o login, o endereço. Notem que lá no meu formulário está Logradouro, mas no meu banco de dados está endereço. Por que eu fiz essas chaves aqui com os mesmos nomes do banco? Porque eu vou aproveitar essas chaves aqui. Entendeu? Então a gente vai aproveitar isso daqui, a gente procura sempre colocar os mesmos nomes que a gente tem no banco de dados. Agora que eu fiz isso daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma variável chamada insert e vou montar o meu insert aqui dentro. Bom, uma forma de montar o insert que eu não uso, mas eu vou mostrar para vocês, é a seguinte: insert into, na minha tabela clientes, nos campos. Aí vamos lá, login, senha, nome, sei lá, e-mail e etc e tal. Não vou finalizar ela toda porque a gente não vai usar ela dessa forma, tá? Valores. Aí a gente teria que fazer o quê? Pegar aqui o nosso SQL Injection e colocar aqui dentro, tá? Essa forma seria uma forma de utilizar, mas eu não gosto de utilizar porque não precisa a gente ficar preenchendo tudo dessa forma aqui. Então eu vou mostrar para vocês um outro jeito que é muito mais fácil, muito mais rápido. Vamos lá, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e criar uma variável chamada colunas, e eu posso dizer que essa minha variável chamada colunas, ela vai receber o quê? Isso aqui é um array, correto? Então, se eu der um implode nesse array, eu vou transformar o meu array numa string. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um implode nesse meu array. Eu vou dar um implode pelo quê? O primeiro parâmetro do implode é o que eu vou utilizar para separar os valores do meu array. Então, eu vou utilizar a vírgula. O segundo parâmetro é o meu array. Então, o array seria o dados, correto? Porém, como as minhas colunas vão ser essas posições aqui, login, senha, etc e tal, eu não vou utilizar o array dados, porque o array dados ele vai me retornar os dados, as posições. Para eu pegar as colunas, eu tenho que utilizar uma função chamada array case. E aqui dentro desse array case, eu passo o meu parâmetro do array. Por quê? Porque essa função array case, ela vai retornar para a gente as chaves do nosso array. Então, eu tenho que passar dentro dela o array, ela vai retornar as chaves. Se a gente der um echo em colunas e um exit, vamos gerar o código-fonte aqui, a gente vai ver que ele vai pegar todas aquelas posições do array. Acho que eu fechei, inspecionar. Deixa eu abrir aqui de novo. Opa. Tá aqui, ó. Vou botar para baixo agora. Vou em Network, vou fechar e vou cadastrar de novo, ó. Ele vai fazer o quê? Ele pega todas as chaves do meu array e vai separar por vírgula. Então, isso daqui é muito melhor você fazer dessa forma do que você ter que digitar todas as colunas na mão, sendo que você já digitou aqui em cima. Posso até colocar uma vírgula aqui, ó, para ficar organizado e ele não trazer corrido dessa forma. Ó, ele vai gerar de novo, vou clicar em cadastrar de novo, vou clicar aqui, ó, ele já colocou a vírgula. Beleza? Então, nessa primeira variável aqui, eu já trouxe todas as minhas colunas. Agora eu quero pegar os meus valores, então eu vou colocar aqui values. Esses meus valores, eu vou fazer o quê? O mesmo implode, só que sem o array case, porque agora eu quero realmente os valores, então eu não preciso do array case. O array case ele vai me tornar as chaves. Como eu quero os valores, eu vou direto em values.
E aí eu vou trocar aqui, vou salvar e vou gerar o código-fonte. Uma outra coisa interessante, como eu já estou utilizando a macro SCSQL Injection, eu não preciso me preocupar em colocar aspas simples antes da string, porque no banco de dados a gente precisa inserir uma string com aspas, né, para ela não dar erro. O SQL Injection, ele já faz isso para a gente, então eu não preciso ficar, coloca aspas simples, coloca aspa dupla, ponto, concatena, ponto, aspa dupla, não preciso fazer isso. O SQL Injection, ele já faz isso para a gente. Então, ó, vou cadastrar de novo, e olha o que ele faz. Ele já coloca, ele trata tudo como uma string. Então, ele já coloca aspas simples em tudo, não precisa se preocupar. Beleza. Já temos as colunas, já temos os valores. Agora a gente vai lá para o insert de novo. Vamos voltar aqui. Como que a gente vai montar o insert agora? Insert, into, tabela clientes, abre, opa, voltou para cá, abre e fecha parênteses, e a gente vai concatenar aqui ó, a variável colunas, que já está pronta para a gente. Então, fecho e abro aspas duplas para concatenar com a variável colunas. Depois, values, abro e fecho de novo e vou concatenar com a variável values. Olha que fácil, muito mais fácil fazer desse jeito do que ficar com uma string gigante, né, para poder preencher o nosso insert. Vou mostrar esse eco aqui para vocês verem como é que ficou. Deixa ele gerar aqui de novo, vou limpar e ó, vou mandar cadastrar. E olha aqui, ó, insert into, olha ali os dados inseridos, ó, certinho. Se eu pegar isso aqui, ir lá no meu banco de dados, ó, a gente tem dois registros, eu vou aqui na minha consulta e vou inserir. Olha que ele vai cadastrar, ó, sua consulta produziu um aviso. Então a gente vai voltar aqui dados, vai dar um F5, olha ali, ó. Ou seja, o meu insert está certinho, ele vai inserir perfeitamente. O que eu preciso fazer agora? Preciso vir aqui e colocar a minha macro sc exec SQL, para ele rodar esse meu insert agora, ao invés de só mostrar na tela. Depois disso daqui, a gente já vai saber que ele inseriu, que ele deu tudo certo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou retornar também um JSON. Então, eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui em cima, só que ao invés de eu retornar o 404, eu vou retornar 200. Por quê? 200 é tudo ok, 404 é erro. Então, se o meu retorno for 200, lá na minha tela de controle, eu já sei que deu tudo certo. Agora, se o meu retorno for 404 ou qualquer outro, eu sei que deu erro. Nesse cat aqui, como eu falei, ele é quando dá algum erro. Então, eu posso vir aqui também e jogar esse código aqui dentro. Porém, esse meu cat, ele retorna para a gente uma variável com a mensagem de erro. Então, eu não preciso usar dessa forma aqui. Eu posso usar a variável e buscar essa mensagem de erro. Então, a minha variável e, que foi a variável que eu defini aqui, ela tem várias funções dentro dela. A função que busca a mensagem é essa função aqui, getMessage. Aliás, getMessage. Então, a gente vai buscar dessa forma e vai retornar também um JSON encode. E pronto, o nosso blank também já está pronto. Bem rápido, bem fácil, não tem mistério nenhum. Se ele inserir, vai cair aqui. Se ele não inserir, vai cair em qualquer um desses outros dois aqui. Vou gerar o código-fonte. Vou fechar aqui. Vamos voltar aqui e eu vou fazer o seguinte. Agora a gente precisa continuar essa parte aqui para a gente poder ver na tela se vai dar tudo certo ou não. Então aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Como eu já avisei que eu vou ter um retorno em JSON, o JSON a gente trata dessa forma dentro do JavaScript. Response.status. Esse response.status é o que vai retornar para a gente o código. Então se o status for igual a 200, é porque deu tudo certo. Se deu tudo certo, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar um alerta na tela, dizendo dados cadastrados com sucesso. Depois de mostrar isso, eu vou fazer o meu formulário limpar. Para fazer o formulário limpar, eu vou utilizar a seguinte função. Vou replicar aqui o ID do formulário. Vou dizer que eu quero pegar o formulário na posição 0, para pegar os primeiros campos. E vou dar um reset nele. Esse reset, ele vai limpar o formulário, ele vai resetar o formulário. E depois de resetar o formulário, eu vou dar um location.reload.
Aí ele vai fazer o quê? Ele vai dar um refresh na tela. Se não, ou seja, se não for 200, se for qualquer outro tipo de retorno, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um alerta. Aí aqui eu posso fixar uma mensagem. Então, por exemplo, eu posso pegar essa mensagem aqui e fixar ela, ou eu posso fazer o seguinte, voltar lá no meu Blank, e quando der algum erro, eu posso retornar também aqui, ó, uma outra variável chamada mensagem, e retornar aqui, ó. Isso daqui eu posso tirar, colocar aqui embaixo, e aqui eu passar 404. Aí, se for algum erro, ele vai me retornar 404 e a mensagem. E aqui é a mesma coisa, eu posso colocar aqui, mensagem, e ele vai me retornar aqui uma mensagem. Por exemplo, não, como esse else aqui é do if, eu vou colocar não, sei lá, não foi possível receber os dados do formulário. Beleza, aí a gente já vai ter então uma mensagem para retornar. Vou gerar aqui de novo, vamos voltar lá no controle. Então, se não for 200, ele vai ser 404. No 404, a gente vai ter o response. Aí eu posso trocar aqui, ó, ao invés de response status, vai ser o response mensagem. Então, a gente tem essas duas formas de tratar. A mensagem fixa ou a mensagem que realmente vai retornar lá de dentro. Eu acho que essa mensagem que realmente vai retornar lá de dentro, ela tem que ser bem tratada por vocês. Então, vocês vão precisar saber, tentar descobrir qual foi o erro que deu, alguma coisa do tipo. Mas a gente vai simular agora para ver se vai dar certinho. Beleza, já mudei aqui o JavaScript, então se der tudo certo, ele vai inserir, vai mostrar a mensagem, vai resetar o formulário e vai dar um refresh na tela. Senão, ele vai mostrar uma mensagem com o erro que vier lá do nosso Blink. Vou fechar aqui, eu não lembro se eu gerei o Blink, então eu vou gerar de novo. Agora a gente volta aqui no controle e vamos executar. Executou, eu vou dar um Ctrl F5 para ele só limpar o cache, para a gente não ter problema. E vamos lá, eu vou colocar aqui, aliás, eu vou limpar esses dados do banco para a gente poder testar com ele limpinho. Então, limpei aqui e vou colocar aqui de novo. Camila, vou colocar aqui a senha, próximo, nome, e-mail, vamos pegar aqui o primeiro telefone, próximo, logradora que a gente pode colocar qualquer coisa, só para poupar tempo. Eu vou limpar aqui e vou mandar cadastrar. Ele já vai cadastrar normal, tá? Porque eu preenchi tudo certo. Então, ó, dados cadastrados com sucesso. Aqui a gente vai ter, aliás, não vai mostrar ainda que a gente está com aqui na tela, mas eu vou dar um F5, ó. Cadastrou os dados certinhos. Agora eu vou dar um OK. E ele deu um refresh na tela. Nem deu para ver porque ele deu um refresh na tela. Limpou e voltou para a tela inicial. Ou seja, deu tudo certo. Eu vou voltar aqui dentro agora e vou colocar, sei lá, vou mudar aqui o login. Eu vou colocar login com 2 N's. Só para a gente ver o que ele vai fazer. Vou gerar o código de novo. Como eu mexi só no Blank, não preciso atualizar o outro. Vou criar aqui um outro usuário. Demo. Próximo. Aqui eu vou preencher qualquer informação para a gente ganhar tempo também. Vou limpar e vou mandar cadastrar. Ó, ele deu um erro para a gente, não retornou ali o que aconteceu. Ó. Erro ao acessar o banco de dados. Coluna login não existe. Ou seja, ele não retornou, não caiu nessa parte aqui. Então a gente vai ter que validar alguma questão depois dentro desse código aqui para ele poder retornar quando a coluna não existir. É porque na verdade isso aqui não é um erro de servidor, né? É um erro de código mesmo. Então isso aqui não tem como a gente prever. O que pode acontecer é, sei lá, se a tabela não existir, alguma coisa do tipo, se o banco estiver inacessível, aí ele cai aqui dentro. Mas nesse caso aqui do nome do campo, acho que ele não vai cair mesmo. E se não tiver também o post, que não tem muito como a gente simular, porque sempre vai ter dado no post desse tipo aqui, ele também não cai aqui porque a gente não vai conseguir simular. Mas teria que fazer uns testes para ver direitinho, tá? Porque esse tipo de validação aqui, ele só vai cair se for alguma coisa assim, servidor, tabela, tá inacessível, tá com o nome errado, alguma coisa do tipo. Mas
para nome de campo que vem do código, eu acho que ele não valida. Mas de qualquer forma, eu posso dar uma verificada nisso direitinho depois. E no vídeo lá do seminário que a gente posta no canal, eu posto para vocês direitinho como é que faz essa validação. Aí vamos só voltar aqui, gerar de novo, porque essa validação ele não vai ver. Mas de qualquer forma, para vocês poderem testar, depois que tiver tudo funcionando, que vocês estiverem programando, vocês têm que lembrar sempre de abrir o inspecionar elemento, vir na aba Network, deixar habilitado o All, e aí clicar. E ele vai carregar aqui, ó. Quando ele carregar, no caso aqui ele vai cadastrar e não vai mostrar. Que eu já arrumei lá. Quando ele carregar, ele vai estar mostrando aqui do lado todo o código que tiver dentro do Blank. Inclusive, se eu vier aqui no Blank e colocar o modo debug, ele vai mostrar para a gente o que está sendo executado. Só que esse debug aqui, ele não pode ficar habilitado eternamente, tá? Você tem que habilitar só para você ver o que tem no Blank e depois, quando você for validar, você tem que tirar, porque esses ecos que a gente tem aqui são os retornos que o nosso Ajax precisa. Se você habilitar o debug, junto com o echo, vai todas as queries que o script case executa, e aí ele não vai reconhecer o JSON que você está enviando. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do seminário. Esse código vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo, tanto a tabela do banco de dados que eu utilizei, quanto o código do controle e do Blank, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui e espero vocês aí no próximo seminário.